apresentando a vida do Lucas, pedindo que o teu Espírito Santo, que já confiou a ele a palavra, unja, tenha uma unção do teu Espírito com graça, que a bondade dos céus, a misericórdia do Senhor, e que o Senhor seja visto por todos esses que vão ouvir a tua palavra, que haja cura, que haja libertação, que haja arrependimento, que a tua palavra proporcione fé nos corações, nas vidas das pessoas, mudança, transformação, que o teu Espírito sobre a vida deste homem, Senhor, traga a revelação da tua vontade, conhecimento de Deus no meio do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. É uma honra e um prazer e um privilégio muito grande poder ministrar a palavra na casa do Senhor para uma igreja tão linda como a nossa. E antes de mais nada, eu gostaria de que nós fizéssemos 3 orações em uma, que uma é pelas crianças da videira que estão doentes, né? Eu estava conversando antes com o Cristóvão, e tem várias crianças doentes que os pais não estão aqui porque os filhos estão com virose, né? Tem Rafael, que canta aqui, a filhinha está doente. Tem o sogro que fez aniversário, que fez a festinha aqui ontem, esqueci, Edinaldo, né? De filhinho também está doente. E tem outros irmãos também com as crianças doentes. E uma oração também é para o Maiara, né? Para quem não sabe, Maiara já entrou em trabalho de parto, né? Se não me engano, estão no hospital agora, né? Algumas irmãs da igreja foram lá para maquiar ela, fazer o cabelo para ela entrar bonita para fazer o parto. Então, essa é a segunda oração. E a terceira oração é para os nossos pastores que amanhã estão retornando para a feira, né? Que Deus guarde, que não haja cancelamento de voo, que não haja atraso, né? Que ocorra tudo bem. Amém? Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome. Queremos orar, Senhor, pelas nossas criancinhas que estão enfermas, que estão com virose, com dificuldade, Senhor. Meu Deus, nós pais sentimos mais com os nossos filhos do que nós mesmos. Por isso nós oramos, Senhor, para que Tu cure essas crianças, para que Tu restaure a saúde delas, para que elas estejam plenas, Pai, o mais rápido possível. Use os médicos, os enfermeiros que estão atendendo essas crianças agora, as que estão em casa, restaure elas, Senhor, o mais rápido possível. Oramos também, Senhor, por Maiara e João, que estão prestes a receber o presente mais lindo da vida deles, que é um bebezinho, Senhor, João Elias. Que seja um parto tranquilo, que ocorra tudo bem e da melhor maneira possível. Oramos também, Senhor, para nossos pastores que amanhã estão retornando para a Feira de Santana, os traga em segurança, que não haja cancelamento de voo, que não haja atraso nas estradas, acidentes nas estradas, que eles cheguem em paz, assim como foram também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Matheus, que está assistindo, filho da irmã Luísa, não sei se ela está aqui hoje. Ela me falou que ele gosta muito de me ver ministrando, então eu quero mandar um abraço para ele. Tamo junto, meu amigo. Quero lhe conhecer, né? Então, não sei. Ele deve estar assistindo, a irmã falou que ele iria assistir então, toda vez que eu vou pregar. E, amados, eu quero trazer uma meditação hoje com você, algo que Deus tem ministrado na minha vida nesses últimos dias. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho Não, Marcos. Acharam, né, que ia pegar o livro mais lindo hoje, né? Mas não. Hoje vai ser Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. É um texto um pouco pesado, porque conta uma história triste, mas com um final muito feliz. Marcos, capítulo 5, verso 1 em diante. Diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou.
clamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe com insistência que não os enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram: envia-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos para ver o que era aquilo que havia acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que estivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que testemunharam aquilo contaram-lhes que acontecera ao demoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Aleluia. Amados, é uma história de um homem incomum, um homem que vivia de um modo bem distinto, diferente do que as pessoas viviam na sua cidade. Era um camarada, podemos dizer, assustador. Era alguém que muito provavelmente vivia sozinho, isolado de pessoas. Sua companhia eram apenas os espíritos imundos, apenas os demônios o atormentando, o levando sempre de mal a pior. Não é uma história bacana. Nós podemos imaginar que ele tinha família, que ele era alguém que tinha pai, mãe, mas que agora estava isolado. E a sua morada era um negócio estranho, porque era no cemitério. A sua casa não era uma casa comum, não era uma casa simples que fosse, mas sim os sepulcros. Então você imagina o estado que estava aquele homem, a imundícia que vivia aquele homem, a desgraça que estava aquele homem. E ele não era pouca coisa, porque tentavam prender ele, tentavam amarrá-lo com correntes, com cadeados, com algemas, que a Bíblia fala com grilhões e cadeias. E isso tudo ele esmiuçava. Pense você já viu uma algema, né? Quando alguém é preso, vai lá o policial e coloca a algema. Você vê um negócio de ferro, é resistente. Para ele isso era nada. Colocavam correntes nele e ele quebrava tudo, porque a força que estava nele era uma força maligna e que o impelia a fazer apenas coisas ruins. Era literalmente um escravo do diabo. Ele vivia fazendo apenas a desgraça, porque é isso que o diabo leva as pessoas a fazer. Mas é interessante você notar que quando Jesus põe o pé na praia, ele atravessa o mar, então digamos que tem uma praia bacana ali. Ele chega lá, ele põe o pé na areia, aquele rapaz vê Jesus e vem correndo. Talvez os discípulos pensam: rapaz, ele vai atacar Jesus, ele vai pegar Jesus. E ele chega diante de Jesus e o adora. E ele não faz isso porque ele conhecia Jesus, mas quem o estava possuindo conhecia. E ele faz isso porque eles sabiam que havia chegado alguém mais poderoso do que eles. Eles estavam diante agora de alguém que podia esmiuçá-los, assim como eles faziam com o ferro. E ele chega e adora, ele chega e se prostra, porque quando Jesus chega, não há força maligna que resista.
Não há força maligna que possa impedir o agir de Deus. É até engraçado, até é teatral o que acontece em muitas igrejas hoje, onde os pastores vão expulsar um demônio e ficam dialogando, negociando com o demônio. Aí ficam perguntando várias coisas. Qual é o seu CPF? Qual é o seu endereço? E aí você vem como? Você vem de carro, não tem a pé. Se você nunca viu, graças a Deus. Mas tem muito teatro. E Jesus não faz teatro. Porque os demônios sabiam que quem realmente tinha poder era Jesus. E ele chegou naquele lugar. E eles não tinham mais chance. Aqueles que pegavam aquele menino, que possuíam aquele menino, que eram violentos, que eram maus, agora clamam por misericórdia. Tu consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar? Eles falam assim, por favor, pelo amor de Deus, Jesus, pelo amor de Deus. Eles estão falando assim, o texto está dizendo isso. Olha só, no versículo 7, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles sabiam que Jesus era poderoso para esmiuçá-los, para acabar com eles. E aí, há um diálogo então, entre Jesus e aquele demônio, aqueles demônios, e perguntam assim, qual é o seu nome? É Legião. E aí eu tive a curiosidade, por que falou Legião? O Império Romano, o Exército Romano, eles contavam o seu exército por legiões. Se você até assistir aquele filme Gladiador, eles falam sobre isso. E aí ele fala assim, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E o número de legião, sabe quanto é que vale uma legião? 6.000. Então você imagina esse camarada com 6.000 espíritos maus habitando nele. Imagina a desgraça que era esse cara. Imagina o fundo, o tamanho do poço que esse cara estava. Imagina a desgraça que esse rapaz estava. Mas quando Jesus chegou, esses 6.000 demônios não eram páreos para o poder de Jesus. Esses demônios não eram suficientes para inibir Jesus. Eu falo assim, Jesus falou, rapaz, eu jejuei muito pouco. A batalha aqui vai ser grande. Vai ser difícil. Não, Jesus nem esquentou com isso. Jesus nem se preocupou com isso. E aqueles demônios então imploram para Jesus, por favor, não nos atormente, mande a gente para esses porquinhos aqui, a gente vai para ali, a gente fica na nossa, a gente fica quietinho, mas por favor, não nos machuque, mais ou menos assim. E Jesus fala assim, então vão. Eles vão, entram naqueles porcos e vão mar adentro, acabam morrendo afogados. E é nesse encontro, e é nesse momento, que nós começamos a entender uma coisa. Um encontro com Jesus, o que esperar nesse momento? É uma pergunta que eu faço para que a gente possa compreender esse texto. Quando encontramos com Jesus, o que pode acontecer? Quando encontramos com Jesus, o que pode ser da nossa vida? E nesse texto bíblico, nós podemos olhar para esse homem e nós podemos encontrar várias respostas maravilhosas através do que Jesus fez na vida desse rapaz. Primeira coisa que aconteceu foi a libertação. A libertação. Esse camarada vivia num submundo, tormentos demoníacos, escravo de Satanás, vivendo a imundícia de vida. Mas Jesus chega e o liberta e lhe devolve a vida. Jesus chega e diz assim, filho, tome de volta o que era teu. Tome de volta o que eu já ganhei para você. A primeira coisa que acontece é libertação. Aquele homem é liberto e ele então passa agora a ser alguém curado. Liberto e curado. Jesus lhe devolve a capacidade de pensar, a capacidade de ouvir, a capacidade de entender. No versículo 15,
Nós vemos isso. Então, aquelas pessoas que viram o que havia acontecido, elas vão até Jesus, e chegando a Jesus, elas encontram quem? Aquele homem que estava endemoniado, que estava pelado, possesso, imundo, ferido, está ali agora sentado, limpo, vestido, ouvindo Jesus. Ele está compreendendo o que Jesus está falando. Jesus cura a sua alma. Jesus cura o seu espírito. E Jesus concede a ele algo poderosíssimo. Poderosíssimo que muitos têm e não usam. Jesus lhe concede a autoridade para anunciar o evangelho. Talvez se fosse nos dias de hoje, o que iria acontecer? Não, para você pregar, você tem que fazer um seminário. Para você pregar, você precisa estudar teologia. Para você pregar, você precisa assistir Marco Cristiano. Para você pregar, você precisa ler tal livro. Para você pregar, iria ter N formações e informações para que ele pudesse, então, anunciar o evangelho. Mas Jesus concede a ele a autoridade, dá a ele a autoridade para pregar o evangelho. Se você for olhar no finalzinho do versículo 18 em diante, Jesus então volta para o barco porque as pessoas o rejeitam, elas viram o milagre, viram algo poderoso, mas rejeitaram Jesus. Elas não quiseram Jesus. Elas viram um milagre poderoso, viram aquele homem que era uma desgraça e agora está ali, perfeito, são. Mas não foi o suficiente para receber Jesus. E Jesus não está tranquilo. Eu vou embora, sem problemas. E aí Jesus entra no barco e aquele jovem, aquele homem, a gente não sabe a idade dele, não sabe, né, como ele era, só sabe que é um homem. Jesus, eu quero seguir você, eu quero ir contigo. Jesus fala assim, não, meu filho, você não vai andar comigo. Você vai voltar para sua casa, vai voltar para os seus parentes, e você vai anunciar tudo aquilo que aconteceu com você, e como Deus foi bom para contigo. E ele volta para casa, e começa a pregar para todo mundo. Chega na cidade, na esquina, e começa a falar de Jesus. Rapaz, eu era isso, eu era aquilo, você me conhecia. Você via como eu era, você via aonde eu morava, você via minha vida, e agora eu sou assim, ó, porque Jesus agiu na minha vida. Há uma transformação, queridos. Quando nos encontramos com Jesus, há uma transformação. A sua vida era prova. A sua vida era prova viva da ação do Senhor. Quando eu fazia seminário, eu tinha uma frustração muito grande, muito grande. Eu tinha uma frustração, assim, quando eu ia pregar. Assim, eu ficava mal, eu não gostava de pregar, porque eu era o único aluno da sala que não tinha um testemunho ruim para contar. Porque todo mundo contava lá, era ex-drogado, era ex-viciado, tudo era ex. E eu não era ex de nada, velho. Eu falei, pô, Deus, tu não fez nada de bom na minha vida, pô. Eu saí assim, muito frustrado. Eu nunca me esqueço de uma avaliação de homilética que eu fui fazer. E aí, antes de mim, aí um colega pentecostal, rapaz, foi um fogo o negócio na aula. E aí depois era eu, batista, na época era batista, né? Todo compenetrado. Rapaz, eu não consegui pregar, porque eu não tinha testemunho para contar. Eu tinha teologia para falar, mas não tinha testemunho. Eu falei, professor, não vai rolar hoje não. Eu falei, que foi? Rapaz, eu não... Poxa, o Wallace falou aqui, olha o testemunho dele, eu não tenho nenhum para contar. E eu fiquei com isso durante anos. Durante anos eu fiquei com esse trauma. E aí, então, um dia eu estava lá em Panambi, o pastor Eliel falou assim, Varão, eu contei essa história para ele, quando ele me convidou para pregar, eu falei, rapaz, sou pastor, tem dificuldade, porque acontece isso, isso e isso. Ele falou, não, Varão, fique tranquilo, porque o seu testemunho é poderoso. Olha de quanta coisa Deus te livrou. Olha como Deus foi bom para contigo. Não permitiu você ver isso, você ver aquilo, você fazer isso, isso e isso. A sua restauração seria muito mais difícil. Veja como Deus foi bom com você. Te guardou desde o ventre da sua mãe. Rapaz, eu chorava. Depois, quando eu ia pregar, só falava disso. Né? Porque foi uma libertação para mim. Aquilo foi poderoso demais para mim. E é assim que Jesus faz, ele nos transforma.
Ele muda a nossa história. A vida daquele menino endemoniado, rapaz, o futuro dele era o inferno. Era a perdição. Ninguém dava nada por ele. Ninguém fazia nada por ele. Mas Jesus fez. Mas Jesus mudou aquela história. E eu acho interessante esse texto, porque quando você olhar, Jesus estava do outro lado do mar. E aí havia pregado o dia inteiro, feito vários milagres. E cansado, ele dorme na polpa do barco. E o barco, então, enfrenta uma tempestade. Você vai lembrar desse texto. Que ele enfrenta uma tempestade. E aí, então, eles chamam Jesus. Jesus vem lá, acalma o mar. Fala assim, ô, gente, vocês são tão tímidos. Tem tão pouca fé, rapaz. Que isso? Que isso? E aí, então, eles chegam. Jesus atravessou aquele mar. Eram mais ou menos 13 quilômetros. Não era um barco a motor. Não era um barquinho a motor. Não era um barco moderno. Se você for lembrar, naquela época, os barcos eram bem arcaicos. Enfrentou a tempestade. Chegou lá para mudar a história de um homem. Jesus não foi mudar a história da cidade. Ele foi por causa de uma pessoa. Jesus sabia o que iria fazer. Jesus não dá viagem perdida. Jesus não faz as coisas por acaso. Ah, sobrou tempo, sobrou poder, eu vou fazer. Jesus sempre tem um propósito. E se você acha que não, Jesus foi extremamente estrategista. Quando ele está lá, ele liberta aquele menino, ensina o reino de Deus para aquele menino. E o que acontece? O povo não quis receber Jesus. Não quis receber Jesus. Jesus fala assim, não, tá bom. E aí ele deve ter pensado assim, né? Rapaz, o que é que eu vou fazer? Esse povo precisa do reino de Deus. O que é que eu vou fazer? Espera um pouquinho. E aí, nesse tempo que ele está pensando, chega o menino, chega o rapaz, Jesus, eu quero seguir você. Aí Jesus fala assim, não, você não vai seguir. Eu tenho uma ideia melhor. Já que eu não vou poder ficar aqui, porque o povo não me quer, mas você vai ficar. E vou lhe dar uma missão. Você vai pregar o evangelho para essa galera toda aí. Você topa? E ele, claro, Jesus. E foi isso que ele fez. Jesus não desperdiça nada na minha vida e na sua vida. Pense você, aquele rapaz que ninguém dava nada, aquele rapaz que ninguém esperava nada, aquele rapaz que tinha medo dele, agora está pregando o evangelho. Só Jesus faz isso. Só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus dá vida. É só Ele que faz isso. Aquele rapaz, com certeza, era muito rejeitado. Com certeza, era muito excluído. Com certeza, não era amado em hipótese alguma. Mas Jesus devolveu a sua dignidade. Jesus lhe restaurou. Jesus deu a ele a identidade do ser homem. Jesus restaura a sua masculinidade. Porque antes ele não era um homem, ele era um monstro. Mas agora Jesus lhe dá plenitude de vida. E Jesus ele é especialista em pegar coisas insignificantes, coisas desprezíveis, coisas rejeitadas e tornar em pessoas poderosas. Jesus ele é um expert nisso aí. E eu sou apaixonado por isso. Por essa visão de Jesus. Jesus nunca está preocupado com qualificação profissional, com qualificação acadêmica. Jesus está olhando apenas o que eu posso fazer naquela vida. Como eu posso torná-lo um expoente dentro do meu reino. Como eu posso fazer dele alguém grande dentro do meu reino. E para começar, Jesus escolheu 12 pessoas, 12 homens para andar com eles. 12 homens. E entre eles, o melhorzinho, academicamente falando e profissionalmente falando, era Mateus, Levi, o cobrador de imposto. Né? É um camarada que muito provavelmente era inteligente, bom em matemática, bom em cálculos. Muito provavelmente era um cara que fraudava um e outro,
não era um camarada de um caráter bacana. E Jesus só pega gente da pesada. Eu estou lendo um livro do John MacArthur chamado 12 Homens Extraordinariamente Comuns, e falando dos apóstolos. Ele escolhe homens insignificantes, homens pescadores. Ser pescador não era um status, pô, o cara é empresário. Não, pescador. Simples, trabalhador comum. Ele pega um camarada chamado Simão, que não é Simão Pedro. É um camarada difícil de lidar. Um camarada que tinha um partido de esquerda. Era meio PT, assim, o negócio que ele se metia. Era um zelote. E ele era quase um assassino. Porque esse partido, eles eram um partido político e eles matavam os seus oponentes. Né? Era como se fosse agora. Né? Tá ali Bolsonaro, aí botou lá Onyx, Lorenzoni. E aí, então, esse zelote agora ficou com raiva e dá um jeito de querer matar o Onyx, entendeu? E era isso que esse Simão fazia. Esse povo com quem ele andava, esses zelotes, eram caras maus. Alguém já assistiu aquele filme Ben-Hur? Alguém já assistiu? Rapaz, um filmaço. Quem puder assistir, assista. Tem Jesus no meio daquela história ali. E aí aparecem os zelotes. Aí você vai entender o que eu estou falando. E aí, então, Jesus chama esses caras. Chama Judas. Estava conversando ontem com o Cristóvão e Ellen. Ele falou assim, Judas, ele não foi escolhido para ser o traidor, para ser o cara mau da história. Ele se tornou traidor. Quando você vai olhar o chamamento dos discípulos, está lá que ele se tornou um traidor. Mas Jesus pegou os caras complicados. Pedrão, que era Simão, e acrescentou o nome Pedro, era um cara muito difícil de lidar. Cabeça dura, teimoso, brigão. Um camarada, assim, que impetuoso, aquele, assim, sabe, parecia um pastor que tem aqui, assim, sabe, duro na queda, assim, né? Camarada ranzinza. Rapaz, e Jesus fala assim, não, você não vai mais ser chamado Simão, você vai ser Pedro. Você vai ser firme, você vai ser fiel, você vai ser constante, você não vai ser inconstante mais como Simão. Você não vai mais ser o Simão, você vai ser Pedro, rocha, um cara firme. Jesus pega as coisas mais insignificantes e transforma em coisas valiosas, poderosas, coisas grandes. E ele faz isso para mostrar que é ele que faz, que é o poder que atua nele, através dele que faz isso. Que não é a capacidade humana de fazer as coisas. Que não é a capacidade humana que transforma uma vida. Mas sim o poder que há em Jesus. Jesus chama Zaqueu. Zaqueu, baixinho, sobe na árvore porque não conseguia enxergar Jesus. E aí ele quer ver Jesus. Jesus chega embaixo da árvore e fala assim, ô baixinho, deixa aí que eu tenho que jantar na sua casa. E ele fica, pô, mas que sou eu, poxa. E aí desce da árvore, vai lá, preparam um cozido para Jesus. E aí estão lá comendo, e do nada ele fala assim, rapaz, se eu roubei alguém, eu quero restituir. Se eu fraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E não foi Jesus que pediu. Jesus não disse a ele assim, velho, você errou, você vacilou, você roubou muita gente, aí devolva aí. Jesus não fez isso. Ele, ali na presença de Jesus, foi tocado pelo seu Espírito e reconheceu que precisava ser diferente. Alguém desprezado, alguém que por ser um cobrador de impostos, não tinha muitos amigos. Jesus encontra a mulher samaritana. Neles agora está fazendo os vídeos, né, de 1 minuto, falando de João capítulo 4. Mas que história maravilhosa. Aquela mulher sobe, chega no poço para tirar água, meio-dia. E Jesus está lá sentado, cansado da viagem. E Jesus olha para ela assim, moça, me dá um copo d'água aí. Ela olha para ele assim e fala, Jesus, moço, na moral, velho, a gíria é eu que estou falando, viu? Não está na Bíblia isso não, né? Mas eu gosto de falar um pouco de gíria. Velho, na moral, eu sou samaritana, você é judeu. Tu sabe que o nosso povo não se dá bem, então o que tu quer? Mexer comigo? Fique na tua, velho.
Fica na tua. Aí Jesus falou, moça, nega, nega, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, filha, era você que ia pedir água. Se tu soubesse quem é que está falando contigo, você é que ia pedir água. Aí ela fala assim, nego, tu nem balde tem aí, tu nem tem como tirar água, como é que tu vai dar água aí? E aí ele começa, filha, quem beber de mim, vai beber da água e nunca mais vai ter sede. Quem vem a mim tomar da água que eu dou, nunca mais terá sede. E ela então pensou, não, então, eu nunca mais vou precisar vir nesse poço. Poxa, me livrei desse trabalho, pô, que maravilha. Só que Jesus não estava falando daquela água. E Jesus dá então uma palavra-chave. Então você vai lá e chama seu marido que eu vou conversar com vocês dois. Ela fala assim, bom, eu não tenho marido. E Jesus então dá a facada fatal. Muito bem, realmente, você não tem marido, porque já teve 5. E esse 6º agora nem é teu marido. Acabou com a mulher. E aí ela fica ali ouvindo Jesus. E ela ouve Jesus e vai correndo para a cidade. Ela chega lá, fala, gente, é o seguinte, eu estava no poço, não sei quem é, não sei quem foi, mas tem alguém lá que parece profeta, e eu acho que ele é Cristo, porque ele falou tudo da minha vida. E as pessoas ficam, né? Rapaz, então bora lá ver. E aí vem toda a cidade para ouvir Jesus. E convida Jesus para ficar lá, e Jesus fica 2 dias pregando. E sabe qual é a fala depois do povo? Olha, moça, não é mais pelo que você fala que nós cremos, mas porque nós vimos e ouvimos, agora nós cremos. Olha só, o encontro de Jesus com uma mulher mudou a história de uma cidade. Jesus quer usar a sua vida para mudar uma geração. Jesus quer usar a sua vida para mudar a sua família. Jesus não mora no seu coração porque ele achou o coração vazio. Não é isso. Jesus mora aí dentro porque ele quer fazer de você uma extensão do seu amor. As pessoas que convivem do seu lado, elas são tocadas pelo amor de Jesus. As pessoas que andam com você no trabalho, elas são tocadas pelo amor de Jesus. Talvez você diga assim, rapaz, eu não sou como aquele endemoniado de Gadara, não. Minha vida está tudo muito bem, está tudo muito correto, está tudo muito certo. Se melhorar, estraga. Que nada, rapaz. O que o Lucas está falando aí não foi para mim, não. O que o Lucas está falando aí não tem nada a ver com o meu momento. Eu estou muito bem, meu trabalho está ótimo, minha vida está excelente, meu casamento está perfeito. Não tem necessidade nenhuma de me encontrar com Jesus. Porque eu já vi várias pessoas que quando não eram crentes viviam bem. Depois que foram para a igreja, a vida virou um caos. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você só vai ter vida verdadeira quando encontrar-se com Jesus. Você só vai saber o que é vida de verdade quando encontrar-se com Jesus. Porque Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Aí sim você saberá o que é vida, quando conhecer Jesus. Nós cantamos aqui, né? Eu quero conhecer Jesus. É só quando encontramos com Ele é que nós entendemos a realidade que nós estávamos. Porque quando estamos no mundo, estamos perdidos, tudo que nós fizemos é comum, é normal. Achamos que é normal, achamos que é tudo certo. Só que quando conhecemos Jesus, nós vemos que existe outro lado da história. Existe a vida com Cristo. Existe a vida livre. Existe a vida livre. Você pode dizer assim, Lucas, para com isso. Eu vejo aí vocês, discípulos, tudo alienado. Qualquer coisinha liga para o pastor. Qualquer coisinha liga para o discipulador. Não tem vida. Tudo é igreja, tudo é pastor, tudo é conexão, tudo é encontro, tudo é macrocélula, tudo é ágape.
Deixa eu te falar um negócio, querido. Ser discípulo não é ser marionete e nem fantoche. Ser discípulo não é nada disso que você pensa. Ser discípulo é ter vida abundante, é ter vida plena, é ser livre, é viver livre, é poder olhar para os desejos da carne e falar assim: rapaz, você não me domina mais. Você ter o poder de você recusar pecar. Você olhar para o pecado e falar assim: não, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso. Não vou fazer fofoca. Não vou falar mal. Não vou roubar. Você ser livre disso. Você sabe o que é isso? Você olhar para a oportunidade e você falar assim: não vou fazer. Eu sou livre, essa oportunidade não me domina. Esse desejo não me domina. A vontade de pecar não está mais sobre mim. Você consegue viver isso? Você está vivendo isso? Essa liberdade? Porque fazer discípulos não é fazer fantoches. Não é dar Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, não é. Você é único, é exclusivo. O seu processo com Deus não é o mesmo do meu. Eu lembro que algumas pessoas lá em Panambi falavam assim para mim: poxa, Lucas, eu queria ter a fé que você tem. Eu falei: rapaz, não queira não, bicho. Não queira não, velho. Tenha a sua fezinha. Não, mas eu vejo você enfrentando isso tudo. Eu falei: capaz. Nada demais, cara. Só estou praticando aquilo que eu sempre fui ensinado. Só estou praticando. E glória a Deus, olha só, que coisa boa. Eu estou pregando, e sempre entre uma pregação e outra, eu sempre passar por um milagre, né? Passar por uma coisa. Graças a Deus, que da última pregação para hoje, ó, não passei por mais nada. Isso é uma vitória. Para você que não se empolgou, não tem problema não, mas eu estou muito empolgado com isso. Porque da última pregação que eu fiz em janeiro para fevereiro, rapaz, eu passei um perrengue, já contei aqui. Né? Então agora não passei mais por isso. Deus tem me cuidado dia após dia. Poxa, tenho evoluído nos tratamentos. Já estou podendo fazer pedalada. Todo dia, ó, boto minha tênisinha, pego minha bike, ó, 20 minutinhos. Rapaz, para você talvez nada a ver, mas para mim é uma vitória. Para mim isso é muito, muito bom. Poder acordar de manhã e poder arrumar meus cachorrinhos lá, botar minha tênisinha, tomar meu suco detox, ó, bora pedalar. Talvez para alguns, oh, que besteira, mas eu sei que para mim não é besteira isso, porque eu sei aonde eu estava, e eu sei de onde Deus me tirou. Deus não chamou eu e você para vivermos vidas monótonas, vidas pacatas. Jesus nos chamou para sermos revolucionários. Se você olhar para os personagens bíblicos do Novo Testamento, vamos só olhar o Novo Testamento, não vamos nem pegar o Antigo. Todas as pessoas que conheceram Jesus, nunca mais foram as mesmas. E aqueles que não conheceram Jesus fisicamente, mas se converteram após Jesus ter ido ao céu, um exemplo é Paulo, Áquila e Priscila, foram pessoas revolucionárias. E não foram revolucionários que foram pegar cartaz e placa e ir para a rua, não. Não estou chamando essas pessoas de revolucionários. Estou chamando essas pessoas, elas falaram de Jesus. A mensagem revolucionária era Jesus. Elas anunciaram Jesus. Elas viveram Jesus. Viajaram à Ásia, à Europa, anunciando Jesus. E você é o recipiente poderoso da presença de Jesus para ser um revolucionário. E talvez você diga assim: Lucas, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, mas eu não quero isso. Eu não quero experimentar isso não, eu não quero viver isso. Eu acho que está tudo muito bacana na minha vida, está tudo certinho, rapaz. Está tudo alinhadinho, está tudo sob controle. Eu não quero isso. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos ouvir uma música de João Alexandre. Nós vamos colocar aqui uma música de João Alexandre. E quero que você preste muita atenção nessa letra. Você pode ter a
casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de beijos, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa e se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa, porque essa paz só tem a pessoa, porque essa paz só tem a pessoa e se encontra com Cristo. E se encontra com Cristo. E se encontra com Cristo. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé, com nossos olhos fechados. Quero chamar a banda aqui para cantar. Quero conhecer Jesus. Eu quero fazer um convite bem específico essa noite. Eu quero convidar a vir aqui orar comigo todos aqueles que querem encontrar-se com Jesus. Todos aqueles que querem experimentar uma transformação de vida. Todos aqueles que sabem que essa paz não habita dentro de si. Você sabe o que não habita dentro de ti. Mas Jesus está aqui hoje e quer mudar a sua história. Quer dizer, filho, eu quero habitar no seu coração. Eu quero fazer uma transformação na sua vida. Você que deseja isso. Você que quer dar uma chance para você mesmo. Não é, vou dar uma chance para Jesus fazer alguma coisa. Não. Você que quer dar uma chance para você mudar. Eu quero orar contigo aqui na frente. Um dia eu também tomei essa decisão. Embora cresci dentro da igreja, mas chegou um dia na minha vida que eu tive um encontro com Jesus e eu precisava decidir se era aquilo realmente que eu queria. E foi numa escola bíblica dominical. Jesus me chamou, assim como esse apelo aqui. E eu fui, e eu chorei. E eu comecei a compreender coisas que eu não compreendia ainda. Eu era adolescente na época. Mas foram coisas que eu compreendi e que até hoje me fazem estar na casa do Senhor, andar com Ele. Jesus quer livrar você, querido, de uma condenação eterna.
Jesus quer lhe dar vida verdadeira. Não vida baseada no quanto você ganha financeiramente. Jesus quer habitar no seu coração e trazer paz para você e para sua família. Aquele conflito no seu lar, Jesus quer resolver. Eu vou orar. E quando estiver orando, você pode vir aqui na frente. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esses amados que tiveram a coragem de mudar de vida. Tiveram coragem, Senhor, de experimentar algo novo do Senhor. Senhor, eu sei o quão poderoso é ter um encontro contigo, Jesus. A nossa história nunca mais fica a mesma. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você muda a nossa história e nos dá uma nova visão, uma amplitude de visão. Obrigado porque as nossas dificuldades, nossos lares, é você que passa agora a resolver. É você que cuida da nossa família. É você que protege. É você, Senhor, que nos guarda. Não é mais as nossas preocupações, elas não mais nos consomem. E hoje aqui, Senhor, eu estou com meus amados que confiam em Ti, que depositam o seu coração em Ti, Jesus. E eu oro, Senhor, para que eles sejam transformados, sejam revolucionários, porque Teu Espírito está sobre eles e dentro deles, Senhor. Eu sei, Jesus, que eles nunca mais serão os mesmos a partir de hoje. Que eles nunca mais serão os mesmos. Podem ter sim lembranças, mas serão pessoas novas, pessoas diferentes. Eu te agradeço por isso, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Vamos cantar essa música. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, a comunhão do Espírito Santo. Tenham todos uma ótima semana. Para alguns até terça, para outros até quinta. Que Deus abençoe.